Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João, e estamos aqui para mais uma vez gravar conteúdos para o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná. Especificamente aqui nesse vídeo, venho trazendo um simulado gratuito para vocês de legislação, em que vou trazer as questões, vocês vão ter um tempo para pensar sobre a resposta e em seguida eu faço a marcação do gabarito e o comentário referente à questão. Lembrando que eu estou trazendo aqui questões, de fato, aí no molde da OCP, ou seja, 5 alternativas e sendo apenas uma delas correta. Sem mais delongas, vamos à questão número 1. À luz da Constituição do Estado do Paraná, assinale o item incorreto no que diz respeito à organização do Poder Judiciário. Então, questão incorreta que a gente precisa marcar. Letra A. Os juízes de paz são órgãos do Poder Judiciário. B. Os tribunais e juízes são independentes e estão sujeitos somente à lei. C. Compete privativamente aos tribunais de segundo grau eleger seus órgãos diretivos na forma de lei complementar que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura. D. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça realizar a alteração do número de seus membros. E o governador do Estado é parte legítima para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado do Paraná. E aí, qual você acha que é a alternativa para essa questão? 5 segundos para vocês pensarem e vou dar a resposta. Gabarito para essa questão, letra D. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça realizar a alteração do número de seus membros. Na verdade, compete privativamente ao Tribunal propor à Assembleia a alteração do número de seus membros e não fazê-lo de forma direta. Então, aí está o erro dessa questão, como a questão pede o item incorreto, letra D, o gabarito. De fato, os juízes de paz são órgãos do Poder Judiciário. Letra B. Os tribunais e juízes são independentes e estão sujeitos somente à lei. Cuidado, vocês às vezes veem esse termo somente e no mesmo momento acreditam que isso está incorreto, mas aqui é letra de lei. O artigo 94 da Constituição está redigido exatamente dessa forma. C. Compete privativamente aos tribunais de segundo grau. No caso aqui do Paraná seria o TJ, né? A gente tem essa figura mais emblemática, eleger seus órgãos diretivos na forma de lei complementar que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura. Questão corretinha. Letra E. O governador é parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado do Paraná. De fato, assim como temos aí a Assembleia, os deputados, o governador também é uma parte legítima para propor aí a ADI. Então, número 2, para a gente dar continuidade, também utilizando aí a Constituição do Paraná, a gente precisa agora assinalar o item correto. Aqui a temática é funções essenciais da Justiça. Letra A diz que ao Ministério Público cabe a representação judicial e extrajudicial do Estado e a consultoria jurídica do Poder Executivo. B. Lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça estabelecerá a organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público. C. Ministério Público de superior instância terá composição mínima correspondente a 2/3 do número de membros de igual instância do Poder Judiciário. D. O Procurador-Geral do Estado gozará de tratamento e prerrogativas de desembargador do Tribunal. A independência na função não é um princípio institucional da Defensoria Pública. 5 segundos para vocês pensarem. Se for o caso, você pode pausar o vídeo, reler aqui e fazer a sua marcação. Um tempinho para vocês e a resposta é letra C, questão correta. De fato, o Ministério Público de superior instância terá composição mínima correspondente a 2/3 do número de membros de igual instância do Poder Judiciário. Então, é importante, quando a gente tem aí frações, números, prazos, muito importante você ter isso bem dominado. O erro da letra A
na verdade, é que quem faz a representação judicial e extrajudicial do Estado e a consultoria jurídica do Poder Executivo é a advocacia, que no caso aqui do Estado a gente tem aí a figura da Procuradoria. Então, letra A está incorreto por isso. Letra B, lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça estabelecerá a organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público. Na verdade, ao Procurador-Geral de Justiça é facultado essa proposição, essa organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público. Não é a ele vinculado essa tarefa. Letra D, o Procurador-Geral do Estado gozará de tratamento e prerrogativas de desembargador do tribunal. Falso. Na verdade, é prerrogativas de secretário. Então, como a gente tem essa figura do procurador de alguma forma vinculada ao Poder Executivo, a gente faz esse paralelo aí com o secretário aqui do Estado. Então, letra D errada também. Letra E, a independência na função não é um princípio institucional da Defensoria Pública. Falso. É sim um princípio institucional. Então, letra C, de fato, gabarito da questão. Número 3. Assinale o conceito correto ligado à estrutura organizacional prescrita no Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná. Então, agora a gente tem uma questão sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná. A gente precisa marcar aí a questão correta. Letra A. Funcionário é a pessoa investida em cargo público, ainda que sem vencimento ou remuneração. B. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a funcionário, identificado pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos. C. As funções são atribuídas por ato do chefe imediato do departamento. D. Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e distintas atribuições. Haverá 9 níveis em cada classe. E aí? Qual questão você considera correta? 5 segundos para vocês pensarem, qualquer coisa, pausem o vídeo. A resposta para essa questão é letra B de bola. Então, cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a funcionário, identificado pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento por cofres públicos. Bem tranquilo aí, né? Letra A. O erro está nesse trecho concessivo, ainda que sem vencimento ou remuneração. Esse trecho não se encontra no Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário, por isso está incorreto. Letra C. As funções são atribuídas por ato do chefe imediato do departamento. Aqui a gente tem, na verdade, no Estatuto falando que isso seria definido pelo presidente do tribunal. Letra D. Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e distintas atribuições. Na verdade, da mesma denominação e mesma atribuição. Então, aqui está o erro da questão. E haverá 9 níveis em cada classe. Na verdade, haverá no máximo 9 níveis em cada classe. Classe aí é como o servidor vai, de alguma forma, progredindo ao longo da carreira. Então, conforme estatuto, na verdade, haverá no máximo 9 níveis em cada classe. Prosseguindo, questão aqui número 4. No que tange ao capítulo de provimento previsto no Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, assinale o item incorreto, questão incorreta que a gente precisa marcar conforme estatuto. Letra A. Aos afrodescendentes serão reservadas 10% das vagas oferecidas no concurso. B. A posse poderá ocorrer no prazo de 60 dias contados da publicação da nomeação. C. Somente haverá posse nos casos de provimento por nomeação. D. O procedimento de readaptação terá o prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado no caso de o funcionário estar participando de programa de reabilitação profissional. É de 15 dias o prazo para entrar em exercício no exercício das atribuições do cargo ou da função. E aí, item incorreto que você tem que marcar, qual questão você considera incorreta?
Qualquer coisa, pausem o vídeo. A resposta para essa questão é letra E. A letra E está incorreta porque, na verdade, conforme o estatuto, a gente tem aí o prazo de 30 dias para entrar em exercício. 30 dias para posse, 30 dias para exercício. Utilizando aqui já esse raciocínio, a gente pode verificar que a letra B está correta porque o prazo de 30 dias pode ser prorrogado por mais 30 dias, desde que seja algo justificável e aceito pela administração. Então, é possível sim que a posse ocorra em 60 dias. Letra B correta. Letra A, aos afrodescendentes serão reservadas 10% das vagas oferecidas no concurso. Está conforme estatuto. Letra C, somente haverá posse nos casos de provimento por nomeação. De fato, apenas quando há a nomeação há a posse. Nos demais casos, a pessoa já entra em exercício sem precisar ser empossada. Letra D, o procedimento de readaptação terá o prazo de 6 meses, então prazo sempre importante para sua prova, gravem isso, podendo ser prorrogado no caso do funcionário estar participando de programa de reabilitação profissional. Correto também. Como a questão pediu o item incorreto, letra E é o gabarito da questão. Número 5, uma questão aqui bem importante para a sua prova, acredito que tem até uma boa condição de cair. Conforme regimento interno do TJ, o egrégio tribunal é composto por, a gente já vê aqui de antemão, que é utilizado o termo egrégio para se referir a tribunal, inclusive consta isso no regimento. E o termo excelência cabe aí aos desembargadores, aos membros do órgão. E aí, quantos são os membros do Tribunal de Justiça do Paraná? Gabarito para essa questão, letra A. 135 desembargadores compõem o TJ Paraná. Então, muito importante para a sua prova que você tenha esse número aí em mente. Dando seguimento, número 6. Em relação às sessões e às audiências, o regimento interno do Tribunal de Justiça preconiza que, letra A, sessões presenciais serão ordinárias, extraordinárias, solenes ou especiais. B. A sessão ordinária poderá ser convocada no caso de acúmulo de feitos para julgamento. Letra C. Para homenagens a pessoas que tenham prestado relevante serviço à causa da justiça e do direito, a resolução respectiva do órgão especial só poderá ser considerada como aprovada por voto da maioria dos desembargadores. Letra D. Nas sessões especiais será dispensada a leitura da ata. E letra E. As audiências serão em regra virtuais. E aí, qual questão você considera como correta? Tempinho para vocês pensarem. A resposta para essa questão é letra D. O erro da letra A. Na verdade, as sessões presenciais são divididas em ordinárias, extraordinárias e especiais. Não há aí essa divisão aí em solenes, conforme consta no artigo 63 do Regimento Interno. O erro da letra B. A sessão ordinária poderá ser convocada no caso de acúmulos de feitos para julgamentos. Na verdade, é a sessão extraordinária. Se a gente pensar se há um acúmulo, se há algo diferente daquilo que foi previsto, é necessário algo extraordinário. Nesse caso aqui, uma sessão extraordinária. Letra C. Para homenagens a pessoas que tenham prestado relevante serviços à causa da justiça e do direito, a resolução respectiva do órgão especial só será considerada como aprovado por voto de 2/3 aí dos desembargadores, não maioria. Então, o erro da C é este. Letra D. Nas sessões especiais será dispensada a leitura da ata. Sessões especiais ali, dentre outros temas, fica responsável pela eleição dos membros, alguma solenidade. Então, não é necessário aí a leitura da ata em relação a essas temáticas. Por isso, aí, conforme o artigo 69 do regimento, a leitura da ata está dispensada. Letra E. As audiências serão em regras virtuais. Na verdade, elas são em regras presenciais. Então, aí o erro da questão. Número 7. São princípios expressos
do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, exceto... E aí, qual que é a questão correta? Igualdade, probidade, interesse público, modicidade das custas e emolumentos ou é eficiência? Um tempinho para vocês pensarem. A resposta para essa questão é a letra A, igualdade. Não há esse princípio aí no Código de Organização e Divisão Judiciária. Já a probidade, interesse público, modicidade das custas e emolumentos, que são aqueles custos dos processos, né? E a eficiência estão sim previstos nessa normativa. Então, letra A, gabarito da questão. Dando seguimento, número 8, são requisitos para a criação de comarcas conforme Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, exceto, então, ou seja, não é um requisito para a criação de comarca. Letra A, cidade sede do município. B, população não inferior a 30 mil habitantes. Letra C, população não inferior a 15 mil eleitores. Letra D, existência da rede tributária significativa do desenvolvimento econômico do município ou da microrregião. Letra E, movimento forense anual nos municípios que comporão a comarca, equivalente no mínimo à distribuição de 400 feitos. E aí, qual que é o gabarito dessa questão? Qual não é um requisito para a criação de comarcas? O gabarito dessa questão é a letra C. Então, na verdade, consta nessa referida norma população não inferior a 10 mil eleitores, não 15 mil. Os demais tópicos, de fato, são requisitos para a criação de comarcas, conforme artigo 216 desse Código de Organização e Divisão Judiciária. A gente tem aqui, então, mais uma questão número 9. À luz do regulamento administrativo, que é uma outra normativa que consta em legislação no seu edital, o gabinete do secretário especial da presidência é composto, dentre outros, pela chefia de gabinete. Esse órgão é competente para realizar as demandas abaixo, exceto, então uma questão que você precisa marcar, uma competência que não cabe à chefia de gabinete. Letra A, assessorar o presidente do tribunal em todas as questões pertinentes ao gabinete do secretário, supervisionar e coordenar as tarefas desenvolvidas na sala dos embargadores aposentados. C, recepcionar e anunciar as autoridades, observando o protocolo sobre a espécie. D, proceder às solicitações de atualização e de manutenção da página da presidência na internet. E E, enviar comunicações por meio físico ou eletrônico às instituições e às pessoas conforme determinação. E uma questão aqui, de alguma forma, mais chatinha. Qual é o gabarito dela? A resposta é letra... Na verdade, aqui o gabarito saiu incorreto. Na verdade, o gabarito é a letra E. Enviar comunicações por meio físico ou eletrônico às instituições e às pessoas conforme determinação. Isso, na verdade, quem faz é a parte ali mais da assessoria administrativa. A letra A, B, C e D normalmente estão associadas aí à presidência do órgão, à representação do órgão, tanto interna como externa. Então, A, B, C e D constam aí como competências da chefia do gabinete. A letra E, por sua vez, não consta. Não se esqueça de se inscrever aí, me seguir lá no Instagram, Concursos com João. Se inscreva nesse canal do YouTube, curta, compartilhe e deixe seus comentários se vocês querem simulados completos para o TJ Paraná. Posso confeccionar para vocês, desde que seja do interesse de vocês. Bem, muito obrigado e até uma próxima.